Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Live de esquenta pro workshop do Comer Emocional. Eita, que gostoso! Mais uma live de esquenta, né? Para quem não percebeu, a gente está fazendo uma semana de lives. Semana que vem também tem bastante lives. E essas lives são lives de esquenta para o workshop do Comer Emocional, que vai acontecer lá no dia 15 de novembro. Temos bastante tempo até lá. Mas essas lives, elas têm temas que geralmente eles são temas muito perguntados, temas muito, assim, que alvoroçam as pessoas, né? Então, enquanto o pessoal chega, vou explicando, né, que é quase como se a gente estivesse realmente fazendo uma preparação, né? Dando um passo por vez, porque sim, é bem possível de que o que a gente vai falar aqui você já tenha encontrado como dificuldade, né? Você já tenha passado por essas coisas. Então, boa noite, pessoal. Vamos chegando. Oi, Nédia, tudo bem? A fala de hoje é sobre por que você não consegue emagrecer. E vocês sabem que essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Por que eu não consigo emagrecer? E essa live, gente, ela é uma live de preparação para o workshop, porque o que a gente vai falar aqui, eu quero que vocês cheguem lá no workshop até já entendendo isso, né? Entendendo já alguns conceitos, aonde que eu acabo errando. Eu sei que é uma live no meio do feriado, mas a gente tá aqui, né, no meio do feriado, né? Se tiver só vocês aqui comigo, não tem problema. Boa noite, Jéssica. Então, a gente vai fazer 2 semanas realmente de preparação, né? Então, hoje a gente está na segunda live de preparação para o workshop. O workshop que vai acontecer dia 15 de novembro, eu espero que todo mundo já esteja inscrito no workshop aqui, né? A gente já tem vários inscritos, fiquei muito feliz, hoje tem mais piadinha lá. A gente já tem muitos inscritos, né? Já passamos, em um dia a gente já passou de 200 inscritos. Então, acho que vai ser muito legal, como foi o último. E hoje a gente vai falar sobre por que eu não consigo emagrecer, né? É uma pergunta que chega muito, chega no meu direct, chega nas primeiras consultas, nas avaliações, chega nas pessoas que estão aqui no Instagram, chega nas pessoas que estão nas outras redes, né? Hoje eu tô só no Instagram fazendo live, né? Porque eu tô em casa, mas não tô fazendo transmissão simultânea, né? Então é só no Instagram mesmo. Eu nem sei se eu avisei isso para as pessoas, mas é só no Instagram mesmo. E a gente poder falar um pouquinho sobre as questões que dificultam a maior parte das pessoas de emagrecerem. Nem todo mundo que tá aqui no meu canal quer emagrecer, né? Tem pessoas que o foco maior é a compulsão alimentar, resolver o comer emocional, ou, enfim, buscar mais saúde mental. Mas emagrecimento é uma das coisas que, quando eu pergunto, é uma das coisas que as pessoas mais buscam, né? E quem aqui tem essa questão? Quem aqui tá buscando emagrecimento, tem dificuldade com essa questão? Coloca aqui pra mim, me responde, né? Emagrecimento pra mim é uma questão, doutora Pri, me fala, né? Me fala aqui. Porque a gente vai falar do jeito errado e a gente vai falar do jeito certo. Eu vou deixar aqui algumas coisas que vocês podem reparar em vocês, né? A gente vai fazer tipo uma listinha de coisas que pode ser que esteja aí na sua vida, atrapalhando você de conseguir emagrecer, de conseguir mudar efetivamente, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal, assim, né? A gente poder falar assim, por que eu não consigo? Por que as pessoas acabam conseguindo? Porque eu não entendo por que isso acontece comigo, né? E essa indignação às vezes vem realmente de muitas pessoas que chegam e falam assim, eu já tentei de tudo, doutora, eu já fiz até cirurgia, eu já fiz até procedimentos. Oi, Gabriel, oi, Mia. A Beatriz está falando que para ela é uma questão, a Ana também é uma dificuldade.
Então, por que algumas pessoas acabam não conseguindo, né? Aqui tem várias pessoas que me seguem, algumas já me ouviram falar isso, outras, enfim, podem estar aqui pela primeira vez, né, assistindo essa live. E existe um jeito que é um jeito errado, né? E esse é um jeito, assim, que acontece com muitas pessoas. Eu já falei em vários momentos que é ultrapassado a gente pensar em emagrecimento só olhando para redução dietética e atividade física. Esse é um jeito ultrapassado. E eu tô falando assim, ultrapassado, assim, para lá de 20 anos de ultrapassado, né? Porque quando a gente fala em diminuição, né, de peso, quando a gente fala de redução ponderal, a gente tem vários fatores que a gente leva em conta. A gente não pode olhar somente para um ponto ou outro ponto, ou só atividade física, né? Acaba sendo um jeito meio burro. E é o jeito que a maior parte das pessoas fazem, né? As pessoas, quando elas querem emagrecer, elas fazem o quê? Elas fazem dieta e elas fazem atividade física, né? E às vezes tem tantas outras coisas na vida dessa pessoa que estão muito confusas ou erradas ou precisando de olhar, que isso não é suficiente. Esse final de ano, assim, geralmente começam a surgir aqueles desafios. Vocês já viram ou já fizeram esses desafios? O que é os desafios? Me conta aqui quem já fez desafio. Ah, desafio de 21 dias. Daí você vai lá e faz dieta, faz atividade física. Por que eu não gosto de desafios? Porque desafios têm começo e tem fim. Desafio tem competição e cada corpinho é um corpinho, né? O jeito que uma pessoa responde ao mesmo estímulo não é o jeito que outro corpinho responde àquele mesmo estímulo, né? E quando a gente faz um processo que tem, tem uma delimitação temporal, ou seja, eu vou mudar o meu comportamento ou vou tentar me comportar assim com a comida por esse período, tende a não funcionar. Que é isso que acontece no jeito errado, né, de emagrecer. A pessoa vai lá e ela começa uma dieta que é insustentável, né? É insustentável. Né? Dietas são insustentáveis. E daí o que ela faz? Ela não consegue manter, né? Daí ela vira para ela mesma e fala assim: puxa vida, eu que sou errada, né? Porque deu certo por um tempo, porque o fulano faz, né? Mas claro, mais uma vez, cada corpinho é um corpinho. Oi, Rosana, tudo bem? Então, é assim que a gente começa a olhar para essa questão da dificuldade do emagrecimento, né? A forma com que a maior parte das pessoas tenta emagrecer é um jeito bastante incompleto. E isso acaba sendo até um pouco problemático, porque a pessoa acredita que ela é errada, né? Ela acredita assim: não sou eu que estou errada, ó, nutricionista falou que todo mundo consegue fazer, o povo perde peso, tem estudo científico, né? E eu já vi pessoas que perderam, eu mesma perdi no começo e agora não consigo perder mais. Então ela acredita que ela é errada nisso tudo, né? A Eliane está comentando: depois que comecei a ter episódios compulsivos e de comer emocional, engordei e agora não estou conseguindo emagrecer. Hoje mesmo eu me perguntei o porquê eu não consigo emagrecer. A live foi feita para você, Eliane, querida, né? Então, é exatamente esse o ponto, né? Então, quando a gente faz esses movimentos numa direção, assim, limitada de tempo, né? Por um tempo eu não vou comer carboidrato. Olha como isso é insustentável. E o que vai acontecer quando essa pessoa eventualmente comer carboidrato? Ela vai ter a tendência de exagerar, ela vai ter uma tendência de fazer um episódio compulsivo, ela vai ter uma tendência de sabotar todo o processo e daí numa próxima segunda-feira ela começa de volta, né? Então, eu vejo isso se repetir com tantas pessoas, são tantas vezes que eu escuto essa mesma história, né, de sofrimento muitas vezes, porque a pessoa acredita no que falam para ela, que é só ela ter força de vontade e fazer uma dieta e fazer atividade física e tem muito mais além disso, né? E que eu de verdade digo com todas as letras e quando vem para profissionais da área da saúde, assim, ou quando eu dou aula, eu digo isso para os meus alunos na cara deles: se vocês lidam com emagrecimento pensando somente em dieta e em atividade física,
vocês estão uns 30 anos ultrapassados e vocês precisam se atualizar, porque isso não é o jeito certo, né? E vocês vão acabar causando muito sofrimento às pessoas, né? Então esse é o jeito, de certa forma, errado, e que às vezes faz isso que aconteceu com a Eliane ali, que ela comentou, né? Às vezes ela faz movimentos e depois começa a ter episódios compulsivos, né? Porque quase todo episódio compulsivo veio de um momento de restrição alimentar, né? A dieta, ela é um dos principais gatilhos da compulsão alimentar, né? Um dos principais disparadores. Então, claro, é uma patologia mais complexa, pode ter outros, mas geralmente a dieta é o principal disparador. Então, é exatamente esse o movimento. Daí a pessoa está numa compulsão, ou seja, daí ela começa a ter outras dinâmicas. E que já tem uma questão, porque um transtorno alimentar é um transtorno de saúde mental, né? Ele é um transtorno mental. Então, quando a gente fala de olhar só para isso, é o jeito errado, né? Então, o primeiro motivo, um motivo meio óbvio para responder essa pergunta, por que você não consegue emagrecer, por que não está dando certo todos os processos que vocês têm feito, né? Se é o caso, se é o seu caso, não é o caso de todo mundo aqui, mas se é o seu caso, você parar para pensar, provavelmente porque eu estou fazendo movimentos que são mais incompletos, né? Que talvez seja olhar só para essas duas coisas. Ou eu não estou conseguindo ter clareza de outras coisas que eu também preciso trabalhar. Por exemplo, a gente às vezes tem muitos movimentos de culpa com a alimentação. A pessoa para até de fazer dieta, ela entendeu, né? Eu digo que tem uma curva de aprendizado quando as pessoas começam a me seguir e aprender as coisas que eu trago aqui, né? E elas começam às vezes a entender essa primeira parte. Muitos já entenderam que não vai funcionar movimentos drásticos, que a mudança do comportamento alimentar ela precisa ser mais ampla, ela precisa ser mais completa, né? E daí quando elas já passam dessa primeira fase, ainda assim, às vezes a gente encontra movimentos de culpa e de frustração em relação ao que ela come ou em relação ao corpo, né? A culpa ao comer, ela é um movimento bastante importante, né? Porque quando a gente pensa assim, a gente tem, às vezes, formas de pensar muito cristalizadas com a alimentação e que, às vezes, geram esse sentimento de culpa, né? Então, às vezes, a pessoa quer emagrecer e ela acredita lá dentro da cabeça dela que ela não deveria comer, então, né? Eu juro pra vocês que tem pessoas que têm essa crença dentro da cabeça delas, né? Elas acham que elas deveriam comer só salada, só um franguinho, só uma coisa mais leve, que se ela come, por exemplo, arroz, se ela come, por exemplo, feijão, se ela come, por exemplo, uma massa, isso está errado. Ela devia estar comendo salada, que é a comida da dieta, né? Então, às vezes, ela até entende esse primeiro movimento, mas quando ela come alimentos, que às vezes são alimentos super saudáveis, alimentos do dia a dia, comidinha boa, comidinha de verdade, ela faz ela traz essa energia para dentro dela, ela traz a energia da culpa. E isso às vezes está aqui ancorado nos pensamentos dela, né? Em pensamentos distorcidos, em crenças com a comida, que pode estar sim interferindo muito na forma com que essa pessoa lida com a comida e, obviamente, interfere no peso. A Eline está falando que sim, a Paty também está falando que sim, né? Então, essa culpa ao comer, esses ciclos, às vezes, que são muito presentes em algumas pessoas, né? Ciclos de frustração, então ela tenta se controlar, daí ela não consegue, daí ela se culpa, daí ela fica frustrada, daí ela tenta de volta, daí ela fica tentando se controlar. Esse é um ponto muito importante, assim, né? Talvez um dos problemas que impede algumas pessoas de emagrecer justamente porque elas tentam se controlar diante da comida e não ter uma melhor relação com a comida. Vocês entendem a diferença? Né? Eu escuto muitas vezes isso, assim, às vezes até quando eu abro caixinha, hoje à tarde eu abri uma caixinha e teve alguém que me perguntou como é que eu consigo me controlar, né? E a gente não tá falando de controle, gente. Aliás, o controle, ele é uma das coisas que mais causa estragos no nível da saúde mental, né?
Porque as pessoas tentam controlar os outros, elas tentam controlar a si mesmas, elas tentam controlar os sentimentos, elas tentam controlar os pensamentos e elas tentam controlar, enfim, elas tentam controlar tudo. Como somos controladores, né? Isso é um mal-estar geral. As pessoas às vezes estão tão inseguras, né? Ou elas estão tão assim, fora de órbita mesmo, assim, sem conseguir ter contato com o corpo delas, né? Sem ter contato mesmo com o grounding, né? Que é aquele lugar mais seguro dentro da gente mesmo, que elas fazem movimentos de controlar, né? Isso não é só com a comida, né? Tem pessoas que têm esse padrão com outras pessoas também, com os próprios pensamentos. Então, quando a gente vê esses ciclos, né? Esses movimentos que trazem culpa, que trazem frustração, né? Ou seja, que trazem todo esse peso para o se alimentar, né? Daí a pessoa diz assim, eu preciso me controlar. Então, se você acredita que você precisa se controlar, eu vou dizer para você que você não precisa se controlar, você precisa melhorar a sua relação. É que nem um relacionamento. Vamos pensar assim, você é casada, você tem um namorado, né? Quando você tem uma relação que ela tá legal, que ela tá equilibrada, a gente não precisa ficar no controle, né? Você não vai ficar o tempo todo do lado da pessoa querendo saber o que ela tá fazendo. Se você faz isso, você precisa procurar ajuda, porque isso não é um bom jeito, isso não é um jeito saudável de se relacionar. É um jeito saudável de se relacionar quando a gente tem movimentos bons, quando a gente tem leveza, quando a gente tem um relacionamento, né? A nossa relação com a comida, ela é muito parecidinha, né? Inventei essa metáfora aqui do nada. Ela é muito parecidinha. Se você tenta se controlar, se você tenta controlar tudo que acontece no nível da tua alimentação, eu sinto dizer, você não tem uma boa relação com a comida. É que nem um relacionamento, você fica tentando controlar a pessoa que você se relaciona o tempo todo, o teu relacionamento provavelmente não tá legal, né? Porque é muito controle. Então, essa coisa do controle, ele diz de um medo, muitas vezes, do descontrole, que é o oposto, né? Então, quando a pessoa às vezes está tentando se controlar, é porque ou ela já tem uma compulsão, ou ela já tem uma dinâmica de comer emocional instalado, e daí ela fica com medo do descontrole, porque ela já viveu o descontrole, ela já se sentiu no descontrole. E daí, às vezes, ela faz esse efeito contrário aí, de tentar se controlar, né? E isso, enfim, não vai dando certo ao longo prazo, né? Porque se você tenta muito se controlar, uma hora você vai encontrar o contraponto, que é o descontrole. Faz sentido esse negócio para vocês? Eu acho que é importante vocês compreenderem isso, assim. Isso pode ser, assim, menos óbvio, né? Às vezes a pessoa fala assim, porque eu não consigo emagrecer, porque eu não fecho a boca, porque eu não tenho vergonha na cara. É isso que as pessoas me dizem, né? Quando às vezes elas sentam na minha frente e dizem isso. Ou elas me mandam aqui no direct, eu não tenho força de vontade. Gente, força de vontade não tem nada a ver com emagrecimento. Força de vontade não é um recurso para o emagrecimento. A força de vontade pode ser um momento de início de um processo, né? Mas não é aquilo que vai fazer você conseguir fazer mudanças efetivas na sua vida. Se você não consegue emagrecer, não é porque te falta a força de vontade, é porque provavelmente você tem uma relação ruim com a comida, né? A Rosana tá falando que muito controle nos deixa descontroladas, sem conexão. Isso mesmo, Rosana já entendeu. A gente perde a conexão, né? Isso mesmo, Rosana. A Jéssica tá falando que ela é meio descontrolada assim também. Meio controladora assim também. A Ana tá falando que sim, muito sentido. Então, meninas, eu acho que é legal a gente entender esses movimentos, né? Então, quando a gente faz... assim, eu quero mudar, eu quero emagrecer, eu quero fazer um processo. E daí, às vezes, a gente vai lá e fica nessa coisa de controle e descontrole. Então, eu me controlo, daí, de repente, eu descontrolo. Daí, eu me controlo, me culpo quando eu como alguma coisa fora, né? Esses movimentos, eles causam, sim, mais confusão do que realmente ajudam você a ter um comportamento alimentar legal. Então, essa é, sim, uma das causas de porque as pessoas não conseguem emagrecer, porque elas lidam com o emagrecimento na dicotomia controle e descontrole. E essa dicotomia, ela tá
muito errada, né? A gente precisa sair dessa dicotomia, a gente precisa encontrar um outro caminho, que é um caminho de fazer mudanças na relação, mudanças no comportamento, mudanças na forma, inclusive, como você se vê. E esse é um outro ponto que eu quero trazer, assim, às vezes é um pouco mais complexo, né? Mas como aqui tem pessoas que já me ouviram em vários momentos, eu vou lá, né? Uma das coisas que eu percebo que interfere bastante é a própria autoimagem. Existem pessoas que elas querem emagrecer, mas elas se veem como alguém que não consegue. Elas têm uma autoimagem muito negativa, uma autoimagem muito ruim de si. Então, se você quer fazer mudanças na sua vida, mas a sua autoimagem é uma autoimagem de alguém que não consegue mudar, alguém que se frustra, alguém que não consegue fazer nada, terminar nada que começa, alguém que não leva adiante as coisas, você não vai conseguir fazer essa mudança, porque você não se vê como uma pessoa capaz disso. Isso é um ponto muito importante, gente. Pode parecer assim muito simples isso, para alguns pode parecer simples, então eu tenho que me ver diferente. Sim, você tem que se ver diferente, porque se você tem uma história de muita frustração, de muitas coisas, às vezes de não gostar de si mesmo, uma autoestima muito baixa, e de repente você quer mudar na força do ódio ao corpo, né? Porque tem pessoas que querem mudar na força do ódio. E escreve no Instagram ainda. Quando eu vejo stories assim, tô aqui na academia na força do ódio, ou tô fazendo dieta na força do ódio, eu fico pensando assim, ótimo candidato para ser meu paciente ou meu aluno, porque isso aqui não vai dar certo. Entende? Não é assim que a gente muda. A gente muda quando a gente começa a fazer mudanças na forma com que a gente se vê, como a gente começa a se ver como uma pessoa em transformação, quando a gente começa a se ver como alguém que cuida de si, cuida do seu próprio corpo, tem uma melhor relação com a comida. E isso não é simplesmente, eu penso assim e isso muda. Não, mas se você se vê como uma pessoa que se frustra o tempo todo e que não consegue seguir, por exemplo, uma dieta, se você se vê como uma pessoa que não consegue seguir, que não consegue comer bem, que não consegue resistir ao doce, que não consegue fazer atividade física, se você se vê assim, a gente primeiro precisa melhorar a forma com que você se vê. Porque isso vai sabotar o teu processo. E não vai sabotar no dia que você tá bem. Porque o dia que você tá bem, você acorda feliz, você faz a tua refeição que você planejou, você vai pra academia. Mas e o dia que você não tá bem? Porque sejamos coerentes, todos nós temos dias que a gente não tá bem, né? Que a autoestima é algo flutuante. Daí aquele dia que você tá assim mais para baixo, acordou mais assim, daí vai ser o dia que você não vai fazer. Porque você se vê como alguém que não consegue levar adiante as coisas, né? Então, a gente chama isso de autoimagem. Então, se você quer emagrecer, mas você não melhora a tua relação com a comida, se você fica nos desequilíbrios e equilíbrios ali, né? Tentando sair das dicotomias e não consegue, seja a mentalidade de dieta, seja o controle e descontrole, restrição, compulsão. Se você está ali nesses ciclos e não consegue sair, se a tua autoimagem é muito ruim e se a tua relação com o teu corpo é muito pesada, sinto dizer, você não vai conseguir emagrecer. Ou se você emagrecer, você vai reganhar. Né? Porque é simples. Quando a gente olha na via do comportamento, isso pode parecer muito simples. Né? Mas eu acho que é um alerta que eu deixo assim, sabe? Eu deixo esse alerta para que você vá plantando as sementinhas assim, sabe? Várias pessoas falaram que se sentem assim, mas vai plantando essas sementinhas, porque são sementinhas muito importantes para a gente regar, né? São sementinhas que a gente vai pondo cada dia um pouquinho mais de água nessas sementinhas, né? Para quem sabe, com o passar do tempo, você começa a ver as mudanças acontecendo em você. Né? Isso faz sentido para vocês? Isso faz sentido? A autoimagem às vezes é um negócio um pouquinho mais complicado, tem pessoas que às vezes não entendem de primeira, mas eu acho que esse é um ponto muito, muito, muito importante, né? Outro ponto que acaba acontecendo bastante é quando a gente pensa em mudar hábitos, né? Algumas pessoas falam assim, o meu problema, doutora Pri, é que eu quero mudar hábitos, né? Eu quero ter hábitos mais saudáveis, mas eu não consigo criar esses hábitos mais saudáveis, né? Eu não consigo, porque
Daí a pessoa vai dizer assim, depois que ela diz que ela não consegue, daí ela começa a dizer assim, ah, é porque minha família não colabora, eles ficam comendo besteira na minha frente, ou ah, porque eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação ou fazer atividade física. E daí ela vai dando aquela série de coisas que impedem ela de fazer mudanças de hábitos, né? E não quer dizer que essas coisas não sejam verdades. Muitas vezes essas coisas realmente estão acontecendo ali. Mas uma das coisas que impede a pessoa de mudar hábitos é a própria autoimagem que a gente falou há pouco, né? Outra coisa que impede a pessoa de mudar hábitos, assim, de começar realmente a fazer mudanças significativas, é ela nunca colocar as coisas dela em primeiro lugar, né? Parece que ela tá sempre lá em último lugar, né? Ela vive muito em função do outro, não em função dela mesma, né? Isso é uma das coisas que é muito, muito, muito recorrente nas pessoas que procuram a minha ajuda, né? Eu vejo isso nas histórias dos meus alunos, eu vejo isso nas histórias dos meus pacientes, né? A pessoa às vezes acaba não conseguindo cuidar dela mesma, né? Ela às vezes cuida de um monte de gente e ela não cuida dela mesma. E se você cuida de um monte de gente e não cuida de si mesma, esse é um ponto importante, né? E eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, para que a gente tenha tantos profissionais da área da saúde com transtornos alimentares, né? Porque eles têm uma tendência a ter uma vida, primeiro, muito corrida, segundo, muita proximidade ao tema, né? E o terceiro é porque eles têm a tendência de cuidar muito do outro e não cuidar de si. E isso acontece muito, né? Muitos profissionais da área da saúde aí, né, acabam buscando tratamento porque tem transtornos alimentares, né? Por isso que eu digo que não basta saber, né? Às vezes a gente não tem a gente tem alguns pontos cegos, às vezes a gente não tem recursos para conseguir fazer mudança. Então mudar hábitos não é simplesmente assim, ah, porque eu não consigo, ah, eu não mudo hábitos porque eu não tenho força de vontade, olha eu aqui errando de novo, né? Não tem a ver com isso, tem a ver realmente com outra dinâmica que está por aí, que pode muito bem ser você, inclusive, se ver como alguém que não consegue mudar hábitos. Porque se você fica falando assim, eu não consigo mudar hábitos, mudar hábito é muito difícil, muito difícil mudar hábito, né? Eu não consigo, eu ajudo os outros a mudar hábito, mas eu não consigo eu mesma mudar os hábitos, né? Ou seja, olha ali onde que tá, né, a questão. A pessoa não se vê como alguém que consegue mudar hábitos, né? E daí, como que ela vai mudar? Vai ficar cada vez mais difícil para ela fazer esse movimento, né? E outro ponto, que também é um ponto que está em toda a live praticamente, e um dos motivos para que algumas pessoas não consigam emagrecer é ter algumas crenças distorcidas, né, a respeito do corpo, da alimentação, né, às vezes até colocar isso como foco central da sua vida. Isso também eu respondi à tarde na caixinha, né? Quando a pessoa diz para mim que ela pensa em comida o tempo todo, né? Eu só penso em comida, ou eu só penso em emagrecer. Isso é uma coisa que está no meu pensamento o tempo todo, o tempo todo. Isso é muito forte em mim, eu não consigo pensar em outra coisa, né? E isso é parte de um comer transtornado, de um transtorno alimentar, né? De um comer emocional. A hipervalorização desse assunto, né? Às vezes a pessoa tem uma crença que se ela emagrecer tudo vai ser maravilhoso na vida dela, né? A vida dela vai ser mais feliz. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade mesmo. Ah, mas eu vou ter mais autoestima, Priscila. A autoestima não é baseado somente no tamanho do teu corpo, no peso na balança, né? Muitas vezes isso não é uma verdade, isso não vai fazer das pessoas mais felizes. Você pode perguntar assim, como é que você sabe, Priscila? Porque eu já trabalhei com pacientes de cirurgia bariátrica que emagrecem e não ficam felizes. Não ficam felizes depois que emagrece, né? Se não tinha amigos, continua sem amigos. Se não tinha namorado, continua sem namorado, né? Porque não é disso que a gente está falando, né? Mas eu vejo que às vezes as pessoas têm como foco central isso. Eu preciso emagrecer e isso vira um pensamento recorrente, isso vira algo muito forte na vida dela. E por outro lado eu vejo que as pessoas às vezes, quando elas começam a fazer mudanças e elas começam a olhar para ela mesma como um todo, né? Começam a cuidar do estilo de vida,
e esses pensamentos vão diminuindo, né? Essa forma de ver o peso, o emagrecimento vai diminuindo. Às vezes a pessoa sobe na balança e ela fala assim, nossa, emagreci, né? Emagreci 3 quilos, 5 quilos, nem percebi, né? Daí você vai dizer, nossa, como que ela não percebeu? É porque ela não tá mais focada tanto nisso, né? Porque isso já virou algo natural, ela parou de focar no número e ela tá olhando para o contexto, ela tá olhando para o estilo de vida dela, para mudanças significativas na vida dela, né? Então, quando você tem como emagrecer, né, ou o peso, ou a comida, o foco central na sua vida, ou o prazer central da sua vida, eu tenho que te dizer que a sua vida precisa de olhar, né? Porque não dá pra gente ter isso como foco central da vida, né? Olha quantas outras coisas, olha quantas nuances a gente tem na nossa vida, quantas pessoas queridas que a gente ama, quantas coisas que a gente faz na nossa vida, né? Então eu vejo isso muito presente com pessoas que têm problemas alimentares, né? Elas têm o foco central nesse assunto. E daí quanto mais elas tentam focar nisso, aprender mais sobre isso, menos elas conseguem chegar lá, porque elas ficam obsessivas, elas ficam tentando controlar tudo, elas ficam olhando só para o número, só para o resultado, né? Eu fiz um vídeo que está lá no YouTube, porque ele é um vídeo grandão, que se chama Emagrecer Rápido, acho que é Emagrecer Rápido que está lá, ou Por que eu não consigo emagrecer, alguma coisa assim, foi postado na semana passada, tá lá no YouTube, corre lá assistir. Lá nesse vídeo eu expliquei, o prêmio não é o prêmio, ou seja, o prêmio para algumas pessoas, ele é o número menor na balança. Mas o verdadeiro prêmio é a jornada, é todo o aprendizado, todo o autocuidado, toda a melhora da autoestima, né? E o peso vira consequência da mudança do comportamento alimentar. Ele não é uma coisa assim que ele é o prêmio. O prêmio é a gente conseguir olhar para a gente mesmo e começar a ver que a gente é capaz de mudar, que a gente é capaz de ter uma vida mais saudável, que a gente se coloca mais em primeiro lugar, que a gente tem mais equilíbrio, a gente saiu daquele lugar de controle, descontrole, a gente saiu daquela tentativa maluca muitas vezes de resolver aquilo no foco força-fé, né? A gente tem mais equilíbrio. Então, eu acho que é muito legal a gente pensar nisso. O prêmio não é o prêmio, né? Muitas vezes, para algumas pessoas, o prêmio não é o prêmio. E quando as pessoas entendem que o prêmio é todo o processo de mudança, daí elas acalmam, param de pensar obsessivamente nisso, né? E daí, aí sim, a gente vai começando a ver mudanças efetivas na realidade, né? E mudanças efetivas na realidade é muitas vezes perder peso. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma paciente que tinha compulsão alimentar muito grave e ela já tinha passado por vários profissionais quando ela veio conversar comigo. Ela já tinha passado por vários profissionais. Ela tinha compulsão desde a infância, né? E transtorno bipolar, ou seja, muita coisa, né? Ela tinha muitas coisas. E daí ela virou pra mim e falou assim, eu subi na balança e eu perdi 10 quilos. E eu não tinha subido na balança fazia 3 meses. E isso é a prova, né? Ou seja, eu não tenho mais compulsão alimentar, eu fui fazendo mudanças devagarinho, e hoje eu tenho 10 quilos a menos, né? Então, eu já sabia que eu tinha perdido peso, mas eu não sabia do número, né? E daí, quando ela realizou esse número, foi muito emocionante, né? Justamente por quê? Porque é assim que acontece, quando a gente tira o foco dali, a gente põe o foco em você, né? Porque você não é um número, né? Você é uma pessoa, um ser humaninho, né? E que tem muitas coisas incríveis aí, muitas vezes precisa de ajuda em outros lugares também, né? A Rosana fez um comentário aqui, aconteceu comigo, quando parei de pensar muito e focar nisso, eu emagreci um pouco e nem percebi. E olha que eu não precisava perder peso, precisava só melhorar meu relacionamento com a comida. Isso, esse foi meu prêmio, meu presente. Que bonito o teu relato, Rosana. Muito, muito, muito legal. Se um dia você quiser contar a tua história, vai na sexta-feira que a gente te escuta, tá? Porque eu acho lindo a gente poder contar isso para as pessoas. A gente poder contar. Porque a área do emagrecimento é uma área que ela é muito envolvida em consumismo, tem muita indústria que se beneficia disso. E ela gera muito sofrimento. Eu mesma recebo muitas pessoas que
elas chegam destruídas muitas vezes, porque elas já se frustraram tantas e tantas e tantas vezes, que às vezes elas não acreditam mais. Essa paciente mesmo é a paciente que me disse, eu não acreditava que tinha solução à compulsão alimentar, até eu fazer 6 meses de tratamento com você, e eu não tenho mais compulsão e nunca mais tive. Então, é exatamente esse o ponto, né? Quando você tira o foco daquele número, quando você para de pensar naquilo, você diminui a tua obsessividade e você começa a olhar para o teu estilo de vida, você começa a olhar para coisas que realmente importam, né? E você trabalha o teu comportamento alimentar, é isso aqui, ó, a gente faz isso aqui e o resultado vem, né? Então, é simplesmente a gente olhar para o emagrecimento da forma correta, né? Então, é muito lindo. Rosana, tá super convidada, tá? Você não é um número, você é uma pessoa. Amém, vou adotar pra vida. É isso aí, Jéssica, você é uma pessoinha, né? Quem sabe, Rosana, a sexta-feira tá aí. Sexta-feira tá aí. Então, é legal a gente pensar nisso, né? Porque a gente olhar para um todo, né? Tirar o foco, tirar aquela obsessividade, tirar aquele... né? E privilegiar a saúde mental, né, gente? Porque assim... convenhamos, a gente vem aí de uma onda pós-pandemia de muitos problemas de saúde mental. Eu não sei se vocês já repararam, mas isso é uma questão, né? Se vocês já leram estudos e pesquisas, a gente fala, sim, de muita questão de saúde mental. E, às vezes, uma questão de saúde mental também é uma questão alimentar. Né? Porque a saúde mental, a nossa mente e o nosso corpo, eles estão interconectados. E a saúde mental e a saúde, de uma maneira geral, ela faz parte uma da outra. Então, se a gente não privilegia a nossa saúde mental, se a gente não olha para tudo isso, para o comportamento, para a relação, para tudo isso que eu fui falando aqui para vocês, né, ao longo da live, se a gente não olha para todos esses pontos, a gente está fazendo um movimento incompleto, um movimento burro, um movimento que não vai dar certo, né? Então, quando a gente privilegia a nossa saúde mental, justamente porque, assim, quando a gente fala de comer emocional e de compulsão alimentar, o foco é a saúde mental, gente. O foco não é restringir a alimentação. Você quer resolver a compulsão alimentar fazendo dieta ou jejum, que é pior? É pior, vai piorar. Vai te deixar mais desconectada e mais compulsiva, né? Então, quando a gente olha realmente, privilegia a saúde mental, pensa no estilo de vida, tudo que eu trago aqui de estilo de vida para vocês, né, gente? Que o estilo de vida é um novo ponto, sabe? Na verdade, a gente não deveria falar de processo de emagrecimento sem pensar em estilo de vida, né? E estilo de vida, ele é algo muito mais amplo, né? Muito mais amplo do que a alimentação. Então, quando a gente olha desse jeito, a gente privilegia a saúde mental, a gente cuida da gente com carinho, o resultado vem, né? E não é um resultado que vem e que vai embora, né? Porque esse é um ponto também em alguns processos de emagrecimento, que a pessoa até perde peso, mas reganha. Dela perde peso, dela reganha. Dela perde peso, dela reganha. E fica nesse efeito sanfona que faz muito mal para o nosso corpo, especialmente para o nosso coração, né? Sistema cardiovascular sofre, justamente porque efeito sanfona, gente, é muito prejudicial para a gente, né? Então, quando a gente sai desse lugar mais empobrecido e a gente faz essas mudanças de estilo de vida, daí a gente pode dizer que o movimento é para a vida toda, né? Que é o nome do meu método para a vida toda. Eu pus esse nome porque é literal, porque eu sou uma pessoa muito pragmática, então é literal o nome. É para a vida toda, é isso. É como fazer mudanças para a vida toda. Não só para festa que vai ter não sei quando, não só para o verão, não só para, né? Para a vida toda. E aí sim a gente vai conseguindo ter uma visão muito diferente do emagrecimento. Então, gente, era essa minha fala de hoje. Essa provocação, eu vou dizer assim, é uma provocação. Eu acho que eu provoquei mais vocês necessariamente do que dei respostas. E ao longo dessas 2 semanas de preparação para o workshop, a gente vai ter temas assim que
Se vocês conseguirem assistir todas as lives, né? Eu sei que às vezes não dá para estar na hora comigo, mas assistam depois, vocês vão ver que é uma construção de um conhecimento, tá? De agora até o workshop, que vão ser as melhores aulas, né? O workshop tá muito gostoso, ele tá sendo preparado com muito carinho. Eu volto a lembrar que quem já se inscreveu, entra no e-mail, responde a pesquisa, gente, tem uma pesquisa lá, que a gente vai olhar, tá? Eu olho um por um, minha equipe também me ajuda a olhar um por um das respostas de vocês, para que a gente produza um workshop que atenda e ajude a maior parte de pessoas que vão chegar até a gente, tá? Então, fica o lembrete, se você se inscreveu já, se você não se inscreveu, se inscreve. Quem se inscreveu, responde lá a pesquisa, que nos ajuda a realmente conversar com o que vocês precisam. E é isso, dia 15 de novembro a gente começa um novo workshop, tá bom? Amanhã tem live, eu espero vocês no mesmo horário, às 9 horas. Geralmente eu faço meia horinha de live, às vezes dá um pouquinho mais de caldo, mas geralmente uma meia horinha de live pra gente poder conversar. Tá bom? Um beijinho, obrigada para todo mundo que ficou aqui até o final e eu vejo vocês amanhã às 9 horas, tá bom? Um beijinho e até mais. Tchau, tchau.